queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua família. É um privilégio estar nessa noite aqui na Igreja Presbiteriana Caiós. Eu sempre estou acompanhado pela minha família, minha esposa Júlia, a Sofia e o Jorge, meus filhos, são meus grandes companheiros do Ministério Pastoral, que se alegram com a gente, choram conosco também. Então nós louvamos muito o Senhor por essa noite especial na vida da Igreja de Caiós. É no momento que a igreja se abre, a igreja saiu do reverendo Jefferson. E eu gostaria de meditar então no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 16. João capítulo 10, versículos de 11 a 16, com o tema O Modelo de Bom Pastor. Nós vamos meditar então quem é o modelo de bom pastor, em quem nós podemos confiar inteiramente no nosso ministério, para a vida da igreja, para o desempenho do ministério pastoral. Todos nós pastores precisamos depender de um único modelo de bom pastor. E assim diz a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 16. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Oremos mais uma vez, Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós entregamos em tuas mãos essa palavra nessa noite, pedindo que o teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, o nosso coração e trazer o sentido correto da tua palavra para o nosso viver. Muito obrigado, porque Jesus é o modelo de bom pastor, a quem nós nos submetemos inteiramente, e é em nome dele que oramos agradecidos. Amém. Mas no próximo dia 17 de dezembro, nós estaremos comemorando o dia do pastor presbiteriano, e é um dia especial dos pastores, de ganhar presente. O pastor da Câmara ganha dois presentes, né? No aniversário e no dia do pastor presbiteriano. E esse dia do pastor presbiteriano é uma singela homenagem ao primeiro pastor brasileiro presbiteriano, José Manuel da Conceição, que era um padre. Durante 20 anos ele serviu na Igreja Católica, mas o Espírito Santo foi trabalhando no coração daquele homem de uma maneira tão especial que ele se voltou para o Evangelho. Não o Evangelho de boas obras, mas um Evangelho baseado inteiramente na graça de Cristo Jesus. Então ele já era conhecido no meio católico como o padre protestante. E ele trabalhou desde Sorocaba, em toda essa região aqui de Limeira, de Rio Claro, de Brotas, tinha paróquia católica, mas após ele se desligar da Igreja Católica, ele trabalhou como pregador itinerante em toda essa região, tendo passagem daqui em Rio Claro, e fazendo um trabalho maravilhoso na terceira igreja presbiteriana organizada no Brasil, que foi a Igreja Presbiteriana de Brotas. Então, ali em Brotas, eles chegaram a acolher 90 pessoas como membros da Igreja Presbiteriana. Então, foi um trabalho maravilhoso, e ele passou então, por toda essa região aqui. Era um homem que deixou toda a sua riqueza pessoal para servir a Jesus, mas também era um homem de muita capacidade intelectual, escolhido por Deus. Era versado em 3 idiomas, alemão, francês, inglês, e então ele foi ordenado como pastor presbiteriano no dia 17 de dezembro
de 1865. Trabalhou durante 8 anos como pastor presbiteriano e veio a falecer enquanto pregava o Evangelho aqui na região de Lorena, no dia 25 de dezembro de 1873. Visitei a lápide dele no cemitério dos protestantes de São Paulo, e na lápide dele está escrito o seguinte versículo que marca como foi a vida de José Manuel da Conceição. Diz lá na sua lápide: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então são modelos de pastores que nós temos, que Deus levanta, assim como a gente sempre tem aquele pastor preferido nosso. Lá em Americana, Dona Noemi era companheirona nossa lá, o seu Josias, seu esposo, que era presbítero da igreja presbiteriana do bairro São Luís. Eu comecei na igreja lá, eles que me acolheram com muito carinho. Nós tivemos por muitos anos ali o reverendo Pedro, que marcou a história de muitas pessoas, muitas famílias. Quando eu fui recebido na igreja, eu lembro a data certinha, 24 de dezembro de 1989, eu fui recebido pelo reverendo Sebastião. Eu lembro até hoje o sorriso dele de me receber naquela manhã. Então eu me senti acolhido na igreja. Então, nós sempre temos um pastor que nós amamos, que nós consideramos, e nós desejamos que seja assim também com a sua, com o Lupa, né? Seja uma grande bênção aqui para a Igreja Queiroz. E um pastor que também me inspirou bastante foi o reverendo Joás, na igreja de Americana, pastorzão. Ele veio a falecer no meu primeiro dia de aula no seminário, mas foi um pastor que me discipulou para o ministério. Pastor muito bom, maravilhoso. Então nós temos essa alegria no nosso coração de termos sido conduzidos por pastores que foram chamados pelo Senhor. E quando a gente olha aqui para o Evangelho de João, ele é de uma grande profundidade teológica, porque a ênfase dele está na divindade de Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, desde o advento da encarnação de Jesus. E o livro do Evangelho recebe o nome do seu autor, João, que foi discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, o discípulo amado. João era filho de Zebedeu e Salomé, pescador, foi chamado por seu irmão para ser pescador de homens. E o conteúdo do Evangelho de João, ele é um conteúdo que aponta diretamente para a pessoa de Jesus. Logo ali no primeiro capítulo, nos versículos de 1 a 18, fala que Jesus é o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A partir do verso 19 do capítulo 1, ele começa a testemunhar sobre o ministério público de Jesus, o chamado que ele fez para tantas pessoas, até o capítulo 12, versículo 50. Capítulo 13 em diante é o ministério mais particular de Jesus, com os seus apóstolos, já preparando os discípulos para a morte e para a ressurreição de Jesus, que acontece nos capítulos de 18 a 21. Quando eu era criança, meu irmão chamava Paulo, ele se converteu. E é um nome tão sugestivo esse nome, Paulo, porque esse irmão, ele deu para mim, quando eu ainda era criança, com 8 anos de idade, uma primeira porção do Evangelho, que era um pequeno livrinho do Evangelho de João. Tinha um pastor com cajado, e foi ali que eu comecei a ler a palavra de Deus e ser apresentado para esse bom pastor que é Jesus. E o propósito principal do Evangelho de João, você pode abrir lá em João capítulo 20, 30 e 31, diz assim: na verdade fez Jesus diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, procurais ter vida em seu nome. Então nós somos grandemente abençoados por essa verdade
de saber que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, que Jesus é o Filho de Deus, e que, em terceiro lugar, se nós cremos nesse Senhor poderoso, nós teremos vida e vida abundante. Então João tentou provar estas verdades do seu Evangelho, mostrando os sinais que Jesus fez: transformação de água em vinho, primeiro milagre de Jesus, multiplicação dos pães, Jesus andando sobre o mar, curas de Jesus e a ressurreição de Lázaro. E João mostra o testemunho de várias pessoas sobre a pessoa de Jesus, como o testemunho de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O testemunho de dois ex-discípulos de João Batista: achamos o Messias, entre muitos outros testemunhos. Você vê de testemunho em testemunho que o Evangelho vai chegar até nós, para que a gente creia em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E há então, quando você conhece a Jesus, uma transformação na sua vida, porque você não vai ser mais usado pelo mundo, mas você vai ser pastoreado por Jesus. O Espírito Santo vai mostrar para você como Jesus, Ele é singular para a nossa vida. Somente Ele tem poder para nos salvar. Somente no nome de Jesus você pode ser salvo. E João também coloca algumas afirmações do próprio Senhor Jesus, afirmações conhecidas por nós e que acalentam o nosso coração e que transformam o nosso viver. Jesus vai dizer, que João vai colocar no seu Evangelho, Jesus vai falar: eu sou o pão da vida. Ele vai falar: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E essa expressão que eu queria que nós estivéssemos repetindo nesse momento, do versículo 11. Vamos repetir todos juntos, porque isso faz diferença total na sua vida. Saber que Jesus é o bom pastor. Vamos ver todos juntos? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por mim e por você. Nossa vida é outra a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, o bom pastor da nossa alma, aquele que veio para mudar toda a forma que nós tínhamos de encarar a vida. E há um artigo que foi escrito na revista Ultimato, no ano de 2005, que fala sobre captando o sentido do ministério e faz 10 declarações sobre o ministério pastoral e características que nós encontramos de forma poderosa na vida de Jesus Cristo e que deve ser um exemplo para nós no desempenho do nosso ministério. Então ele vai dizer assim: o fundamento do ministério de Jesus é o caráter. A natureza do ministério de Jesus é o serviço. O motivo do ministério de Jesus é o amor. A medida do ministério de Jesus foi o sacrifício. A autoridade do ministério de Jesus foi a sua submissão ao Pai. O propósito do ministério de Cristo foi a glória de Deus. As ferramentas do ministério de Jesus foram a palavra de Deus e a oração. O privilégio do ministério que nós compartilhamos nesse momento é o crescimento do povo de Deus na graça e no conhecimento de Cristo. O poder do ministério é o Espírito Santo. E o modelo do ministério singular. Jesus é singular, único, superior e suficiente para nos salvar. Então eu gostaria de meditar então nesse tema, louvando o Senhor pela vida do Brasil, do Robson, o Levi também que está se preparando para o ministério pastoral.
o privilégio que nós temos de saber que precisamos basear o nosso ministério no exemplo de Cristo, para que ele seja um ministério relevante para o crescimento do reino de Deus e da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu proponho esse tema nessa noite: Jesus, o modelo de bom pastor. Jesus, então, tem características que são apresentadas nesse texto de João, que nos ensina um padrão bíblico para o pastorado fiel e que abençoa o povo de Deus. Então, Jesus é um modelo de bom pastor, porque ele oferece segurança para as suas ovelhas. Os evangelhos mostram que Jesus percorria todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. E ele ensinava nas sinagogas, pregava nas aldeias e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o ministério de Jesus é um ministério salvífico e curativo. Então, ele tanto salva como ele cura a pessoa. Então, não somente fisicamente, mas também espiritualmente e emocionalmente. Jesus, ele ama você de tal maneira que ele vem para suprir as necessidades do seu coração, da sua vida. E nessas caminhadas do Senhor, ele encontrava toda sorte de necessidades e situações em meio ao povo. Você, com certeza, nessa noite, tem uma necessidade que está aí no seu coração, algo que você tem orado há muito tempo, que você tem pedido ao Senhor, e você veja nessa noite aqui, no lugar certo, porque Jesus está com você. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele vai cuidar de você, naquilo que você tanto carece. E ele ora então para o povo, porque ele andava ali no meio do povo. E o pastor, como já disse um amigo nosso no presbitério, ele tem que ter o suor das ovelhas. Aí ele disse, não, o cheiro das ovelhas. Já disse um amigo nosso, uma dupla, não é verdade? E João, então, ele se compadece das multidões, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus em João 10, o contexto ali do texto, é que Jesus que é amoroso, que tem compaixão das pessoas, que anda no meio dos pecadores, que salva tantas pessoas. Ele está no meio de um grupo de pessoas que eram os líderes religiosos da sua época, os fariseus, homens retratados pelo próprio Senhor como avarentos, hipócritas, guias de cego e uma palavra muito forte, raça de víboras. E eles são descendentes dos pastores infiéis. E já diz na passagem de Ezequiel 34 é uma passagem paralela com esse tema aqui do bom pastor, porque ele apresenta ali, em primeiro lugar, os pastores de Israel, como vai dizer lá em João 34, que se apacentam a si mesmos. Ele diz lá em Ezequiel 34, não apacentarão os pastores as suas ovelhas? Comeis a gordura, vestimos de lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com dureza e rigor. Então a profecia de Ezequiel se cumpre, escrita 600 anos antes de Cristo, mas que era uma realidade dura e cruel na vida do povo de Israel. Capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. E aqueles homens, em vez deles ficarem contentes com aquela cura, eles questionam a autoridade de Jesus. Eles não aceitam a Cristo. Por isso eles são rejeitados. Então Jesus, quando ele diz assim, no versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando ele vir o lobo, ele abandona
as ovelhas. Então esses homens, por não crerem no ministério de Jesus, eles são homens que desprezavam o cuidado pastoral. Eram homens que não estavam nem aí com as ovelhas, se preocupavam apenas com seu status religioso. Então esses eram os líderes religiosos que eram como ladrões e salteadores, que estavam ali só para ter lucro do seu ministério diante do povo de Israel. Eles eram os líderes que dominavam o templo, os negócios do templo. Então, Jesus ele quer apontar para ele, para a pessoa dele, que é uma pessoa singular. Ele é o pastor das ovelhas, que vai entrar pela porta, e que quando fala, as ovelhas ouvem sua voz. O conceito ocidental de pastoreio é aquele que o pastor ele vai atrás, empurrando as ovelhas com um cão ali, né? Elas vão na frente e ele vai atrás. Mas o conceito oriental é diferente. O pastor vai à frente. Ele conduz as ovelhas, chamando cada uma pelo nome. Jesus conhece o nome de cada ovelha que está presente aqui nessa noite. E hoje, quando você vem aqui para cultuar o nome de Cristo, é porque você ouviu a voz do Salvador. Isso é maravilhoso, irmãos. Ouvir a voz do nosso Salvador. Então as ovelhas, elas só se sentem seguras ao lado do bom pastor. Eles nunca seguirão estranhos. Eles vão fugir desses estranhos. E hoje em dia, eu gostaria que você se atentasse para o dado do IBGE, que fala sobre religiões, que diz que no Brasil, no ano de 2019, existiam mais de 109 mil igrejas evangélicas. Então é um pluralismo muito grande de igrejas. Tem muita igreja e muito tipo de doutrina perigosa. Então nós temos que filtrar, olhando em primeiro lugar para Jesus e olhando para o modelo que ele vai apontar para a vida do Luiz Paulo Casulo, dele estar também olhando para Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós temos que tomar cuidado. Tome cuidado com o que você acessa na internet. Então, se o pastor vai falar uma coisa aqui no domingo, e durante a semana você começar a ver tantos pastores, que você perde o sentido do que você aprendeu no domingo aqui na igreja, ou nos trabalhos semanais da igreja. Então nós devemos tomar cuidado, porque há muito pluralismo religioso que atenta contra a singularidade de Cristo. Jesus é o pastor único. Nós temos aí a teologia da prosperidade, está ali ainda, pujante. Por que ela é pujante? Porque dá muito lucro. As ovelhas têm virado um negócio. O pastoreio de pessoas tem virado um negócio que tem enriquecido homens e mulheres. O pastor da terceira igreja de Deus está falando da Valnice de Homens, que é uma pastora profetisa que fez um grande desserviço para a igreja na década de 90. A Valnice de Homens, ela gostava de marcar a data da volta de Cristo. Então ela enganava muitas pessoas, porque sabemos que apenas o Pai, a sua onisciência, vai apontar a volta de Cristo. Então, amados, a igreja brasileira tem se transformado num excelente negócio, mas num péssimo referencial para aqueles que, como ovelhas aflitas e exaustas, procuram a segurança dos braços de um pastor, que eu digo para os irmãos, nós só encontramos no modelo de Jesus Cristo, o bom pastor. Então a fé e a vida cristã, ela aponta sempre para a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. A palavra
Poime é a palavra aqui para pastor. E ela é bem assim, singular, apenas para a pessoa de Jesus. Ela aparece 6 vezes no Novo Testamento. E as outras vezes que fala sobre pastores, sobre presbíteros, sobre os apóstolos, é sempre no plural de estarmos juntos desempenhando essa obra. Por isso que nós convidamos a esposa do pastor, os presbíteros, os diáconos, os representantes da igreja, porque é um pastoreio único, de união. Então a singularidade de Cristo, ela é confessada pela fé dos que não resistem à graça de Deus. Se você está aqui essa noite, é porque você creu na graça de Cristo, como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Aqueles homens resistiam à graça de Cristo, os fariseus da época de Jesus Cristo. Então Jesus, ele oferece para você segurança. Você pode ir até ele, porque ele vai te conduzir em total segurança até o reino do Pai Celestial. Todos os passos do seu caminho, cada momento do seu vida, Jesus está presente para te abençoar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele é o modelo de bom pastor, que produz então segurança, porque Jesus oferece também, como bom pastor, a sua vida em favor das ovelhas. Jesus oferece a sua vida. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Há uma intimidade muito grande entre o pastor e a ovelha. Você pode ir até Jesus em qualquer tempo da sua vida, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, nas maiores contradições do seu viver. Vá até Jesus. Não existem intermediários que podem conduzir você em segurança. Então Jesus, ele oferece a sua vida em favor das ovelhas. Há uma frase antiga de origem latina que contrasta bem com a ação de Jesus, que dá a vida pelas ovelhas. A frase é: o bom pastor deve tosquiar e não esfolar o seu rebanho. Uma ovelha ficou perdida na Austrália durante muitos anos e acharam ela, e ela estava pesando quantos quilos? Não lembro quanto, mas era uma tonelada, porque não tinha pastor que cuidava dela, ficou perdida. Mas quando encontraram ela, fizeram ali uma limpeza, bem cuidadosa, e todos os pesos daquela ovelha perdida foram deixados para trás, porque ela foi cuidada com carinho e trazida de volta para o aprisco. Não é assim que conta aquela parábola das 100 ovelhas? Ele tinha 100 ovelhas, mas sentiu falta de uma. Ele foi egoísta, ficou ali com as 91, não importa aquela ovelha. Não, ele saiu, deixou as 99 em segurança e foi atrás daquela ovelha perdida. Não foi assim a nossa história? A gente não foi essa ovelha perdida, estava longe do Senhor e ele foi buscar a gente e trouxe com alegria ela nos seus ombros. E assim é aquele que confia em Jesus. Ele vai ser cuidado, vai ter intimidade com o Senhor. Então Jesus acrescenta pouco a pouco diante dos olhos dos fariseus e líderes religiosos do seu povo as suas credenciais como Senhor e Salvador das ovelhas. Então Jesus vai dizer também para aqueles homens: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus vinha para oferecer vida e vida em abundância. Então Jesus conhece você,
conhece as suas necessidades, e Ele vem para dar para você algo que somente Ele pode oferecer, que é a vida eterna. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus foi até a cruz do Calvário para morrer em nosso favor, para dar a sua vida, para receber você como ovelha do seu rebanho. Então é maravilhoso quando a gente reconhece que essa intimidade de Jesus com a ovelha é um paralelo com a intimidade que ele tinha com o Pai. Então a missão de Jesus, assim como a missão dos pastores, dos presbíteros, não pode ser uma missão solitária. Não existe obra solitária. Nós sempre dependemos. Então, como o pastor abençoou a vida do presbítero hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, diz aqui o texto: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir em favor das ovelhas. Ele diz também: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, o Pai amou Jesus, porque estava ali para apoiar ele do começo ao fim no seu ministério pastoral. Então é importante reconhecermos que Jesus é o bom pastor, que conhece as ovelhas, que quando ele fala, você pode reconhecer a sua voz por meio da sua palavra, e ele faz isso tudo de maneira espontânea e cuidadosa. Por isso o Pai ama o Filho. Em Ezequiel, Deus dá um ultimato sobre os pastores infiéis, reafirmando a sua soberania e amor pelas ovelhas. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, e essa era uma condenação para esses mercenários, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou pondo os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porém, termo do seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas na sua boca, para que já não lhe sirvam de pasto. Nós temos que ver a diferença entre o pastor que dá a vida pelas ovelhas e o mercenário que só vive para esfolar o seu rebanho. Conta-se uma história de que havia um mágico que criava ovelhas. Quase todos os dias ele reunia o rebanho, escolhia uma que estivesse mais fofinha e a matava ali na frente das outras ovelhas para comercializar a sua carne no açougue da cidade. As ovelhas ficaram impressionadas de ver aquela cena e começaram a ficar apavoradas, temendo que a cada vez que viesse o mágico para reuni-las, chegasse a sua vez. Então isso fez com que elas, de tanta preocupação, perdessem peso. E isso começou a preocupar o mágico, porque prejudicava o seu negócio. Homem esperto, cheio de técnicas mirabolantes, meu filho, ele começou a hipnotizar as ovelhas, fazendo-as pensar, Lupa, que não eram ovelhas, e sim um leão. Quantas igrejas pregam aí que você tem a marca do leão? Então eles faziam elas pensar que era um leão, que era um touro, um cavalo de corrida, um cachorro de raça, e daí por diante, de forma que cada uma das ovelhas ficou acreditando ser um animal diferente, forte, muito forte,
E agora, toda vez que o mágico pegava alguma delas e as matava ali mesmo na frente das outras, elas não ficavam nem um pouco incomodadas e preocupadas. Tranquilas ficavam pensando, descansadas, que tal fato jamais aconteceria com elas, pois sabiam que o mágico só matava ovelhas. E elas achavam que não eram ovelhas. Então, algo ruim estava acontecendo na vida delas. E pode acontecer na nossa vida também. Quando nós achamos que somos mais do que o chamado que Jesus tem para nós. De ovelhas, do seu rebanho. Somos participantes do seu pastoreio. Ele é o supremo pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então as ovelhas são frágeis e precisam de ajuda. Por isso que Deus levantou pastores, presbíteros, irmãos também, que têm um coração, gostam de ajudar no ministério do pastor e vão ajudar no pastoreio. Então é muito bom a gente lembrar que nós temos uma missão baseada na obra de Jesus, exemplo de José Manuel da Conceição, um excelente pastor. Então Jesus vem para oferecer segurança e vida para as suas ovelhas. Então o que mais me chama a atenção, quando a gente olha lá em Ezequiel, eu quero que você abra lá em Ezequiel capítulo 34. Versículo 11. Ele diz aqui: do cuidado do Senhor do seu rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei nos diversos países e as introduzirei junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Essa é a promessa de Deus. Ele vai apacentar. Então o nosso ministério depende da primazia de Cristo. Somente Jesus tem esse poder de dar segurança, de dar vida para as ovelhas. Ele diz que haverá então um rebanho e um pastor. Nessa bênção que vocês têm aqui nessa noite, tanto vocês têm a bênção de ter um pastor, como o Luca também tem a bênção de ter um rebanho para conduzir. Que seja então uma grande bênção para a vida da igreja Kairos, esse pastoreio baseado no modelo singular, único de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o bom pastor. Amém, queridos? Essa palavra do